Antes dos fatos que eu vou relatar a seguir, eu era um cara muito metido a namorador e costumava sair com várias garotas. Sempre gostei de um rabo de saia, ainda mais na época do acontecido, que eu só tinha 22 anos. Hoje eu já tenho 53, e foi em uma dessas aventuras que eu quase entrei pelo cano. Eu era frequentador de uma boate, uma casa de festas, em um estado vizinho que eu ia a passeio, e lá conheci e saí com várias garotas. Mas em uma determinada noite nesse ambiente, uma moça em especial me chamou muita atenção. Ela estava parada e não parava de me olhar. A moça era alta, magra, tinha a pele clara, cabelos escuros e lisos. Seu olhar e sorriso eram encantadores. Ela esbanjava elegância e classe. Eu andava pelo ambiente e quando passava próximo, via que a garota continuava a me encarar. Eu também já estava doido para ir falar com ela, e foi aí que eu me aproximei. Começamos a conversar e a tomar uns drinks juntos, e ficamos por ali nos divertindo. O tempo se passou, e quando foi bem mais tarde, com um convite provocante e cheio de malícia, ela me pediu para que eu a acompanhasse até a sua residência, que ficava em um local mais afastado da cidade. Ela disse que nós ficaríamos muito mais à vontade na sua casa, e eu, já alegre pelas catuabas, acompanhei a mesma. Primeiro ela disse que sua casa ficava perto do asfalto, próximo da rodovia, mas à medida que fomos adentrando a mata, ela sempre dizia que morava logo mais ali para frente. O logo ali dela parecia logo ali de Mineiro. A gente andava, mas nunca chegava. A situação era tão atípica e suspeita, mas eu, já alterado e de fogo, e também encantado pela beleza da moça, não liguei muito, para falar a verdade. Acredito que andamos umas 2 horas em uma trilha até chegar na residência daquela mulher. Ao chegarmos na casa, que ficava isolada no meio da floresta, um casebre caindo aos pedaços, para falar a verdade, ela acendeu uma lamparina a querosene que ficava pendurada em algum lugar da sala. Aquele lar, se é que podia chamar aquele muquifo de lar, não parecia morar alguém há anos. Total era o seu estado de abandono e falta de zelo. Na sala tinha um velho banco de madeira e uma cadeira. A casa também tinha 2 quartos imundos e na cozinha tinha apenas uma prateleira com louças amassadas e sujas. No mais não tinha fogão, não tinha nada. A beleza exuberante daquela mulher dava um contraste bizarro com aquele ambiente degradante e imundo. Eu perguntei como ela podia morar ali sozinha, e com um sorriso cínico, ela disse que mais tarde me explicaria, que tudo ia fazer sentido. Quando entramos no quarto, cheguei até a ver ratos correndo para lá e para cá. A seguir, nos deitamos em uma cama de casal antiga, que tinha apenas um colchão mofo e muito velho. A moça tinha um corpo escultural e ficamos por ali namorando e nos amando intensamente. Ali o clima estava muito quente, e não só da temperatura ambiente, é óbvio. Depois daqueles atos, peguei no sono, como sempre acontece nesses casos, e quando deu mais tarde da noite, acordei de repente e a mulher não estava na cama comigo. Nessa hora, eu já estava bem melhor da cachaça e fiquei me perguntando o que é que eu estava fazendo ali naquele casebre imundo, no meio daquele mato, uma hora daquelas. Nessa hora, comecei a repensar a minha vida. Percebi que me arriscar daquele jeito era uma tremenda maluquice. O mais estranho de tudo é que o calor de pouco antes tinha passado e o ambiente estava completamente gelado. De repente, comecei a escutar uns gemidos que vinham da sala e já ia perguntar se a moça estava bem, mas foi aí que também ouvi uma voz de mulher, uma voz bem baixinha, horrível, incompreensível. Já fiquei de orelha em pé. Na hora, vesti minhas roupas na velocidade da luz e levantei na ponta do pé, sem fazer barulho.
e fui espiar através de uma fresta da porta do quarto. A cena que eu vi a seguir foi totalmente surreal e aterrorizante. A linda moça de pouco tempo atrás tinha se transformado em uma abominação, um monstro. Os lindos olhos verdes e enigmáticos da moça estavam completamente negros. Até a parte branca ficou escura. A chama da lamparina refletia neles e deixava tudo mais horripilante. Na sua boca agora deformada, duas presas enormes se destacavam. Sua enorme língua estava dividida em duas, igual língua de cobra. E suas mãos, de dedos enrugados e excessivamente compridos, tinham unhas muito afiadas e também uma espécie de adaga ou punhal muito brilhante, que pareceu ser de prata. A visão daquela figura era totalmente maligna, um espetáculo grotesco, um verdadeiro circo dos horrores, uma cena que chegava a ser extravagante. Eu só reconheci que era a moça pelo seu vestido preto e por um bonito colar que ela usava, pois a moça de uns 20 e poucos anos de antes agora tinha a aparência de ter muito mais de 100. Como é de se esperar, nessa hora o desespero tomou conta de mim e eu tremia mais do que vara verde. O restante do efeito da bebedeira passou por completo na hora. Eu tinha que sair dali. Olhei para a janela e tinha apenas uma trava de madeira. Quando fui abri-la, aquela donzela das trevas apareceu na porta do quarto e com sua voz rouca e doentia me disse: "Espere, meu garoto, não se apresse. Eu tenho um segredinho e uma surpresa para você. O melhor ainda está por vir. Para que você foi acordar agora? Apesar de você ser idiota por vir em um lugar desses, enrabixado por uma gata, você me parece ser bem mais esperto do que todos os outros que eu atraí para aqui antes. Mas vai ter o fim que todos tiveram. Você vai ser mais um que participará do ritual que acontece há muitos séculos. Mais um participante involuntário. Preciso de você para renovar minhas forças, juventude e beleza." Tentei desesperadamente abrir a janela, mas de repente a Dama das Sombras estava praticamente colada em mim. No desespero, tentei entrar em luta corporal com a coisa para tentar fugir, mas apesar da sua aparência fragilizada e envelhecida, aquilo era muito forte, por incrível que pareça. E na sequência, ela me deu um soco no queixo tão forte que eu apaguei na hora. Não sei quanto tempo fiquei desmaiado, mas quando acordei, eu estava sentado na cama, escorado na parede e amarrado com as mãos para trás. As cordas eram daquelas mais finas, mas muito resistentes. Em seguida, a Madame das Sombras me disse: "Que bom que você acordou, meu jovem. Ainda não chegou a hora do ritual, mas já já acontecerá. Só estou esperando os astros se alinharem." Na sequência, ela saiu para a sala e me deixou amarrado, e a seguir começou a invocar umas preces obscuras em uma língua totalmente desconhecida. Eu ali amarrado, me debatia desesperado e não podia fazer nada. Eu sabia que o meu fim estava próximo e foi aí que eu lembrei do meu canivete. Por sorte, senti que ele não caiu do bolso com a minha queda. Com muito cuidado, eu coloquei os dedos no bolso de trás da calça e consegui pegá-lo. Foi difícil de achar a posição para cortar a corda, mas como meus pulsos estavam bastante afastados um do outro e a corda estava um pouco frouxa, depois de muitas tentativas, consegui cortar a corda. Nessa hora, a temperatura dentro da casa estava baixíssima. Abri e pulei a janela sem fazer o mínimo barulho e na hora percebi que a temperatura lá fora estava muito quente e o tempo bem parado e sem vento. Ficou claro na hora que estava gelado apenas dentro da casa e eu não entendi foi nada. Quando eu me preparava para correr para longe, de repente, a mulher aparece na janela
segurando a lamparina e o punhal. O contraste de luzes no seu rosto era infernal, horrível, ainda mais em conjunto daquele sorriso nojento na cara dela. Nessa hora, eu paralisei de medo e as pernas falharam por alguns segundos. A seguir, a maldita deu uma gargalhada totalmente infame e ultrajante e falou que não adiantava eu tentar fugir. E foi nessa hora que as pernas voltaram a obedecer e eu comecei a correr de volta em direção da rodovia. Mas como eu não conhecia bem o caminho, acabei me perdendo não muito longe do casebre. A noite estava clara e a lua brilhava intensamente. Vi que aquela maldita me procurava, com a lamparina e seu brilhante punhal nas mãos. Aí, para não ser encontrado, fiquei por ali escondido, atrás de umas moitas. A donzela obscura me procurava para lá e para cá. Aquele ser das trevas caminhava arrastando as pernas e parecia que estava ficando ainda mais debilitado, mas mesmo assim não parava com as suas gargalhadas repugnantes e a pronunciar xingamentos e maldições abomináveis. Aquele ser continuou me procurando e um tempo depois se afastou para longe, para procurar em outra direção. E foi aí que eu vi a muitos quilômetros umas luzes de carro passando rapidamente e percebi que eram os carros na rodovia. E quando eu já não escutava mais as gargalhadas da velha bruxa, eu corri na direção em que vi as luzes. Fui andando e cada vez mais vi aquelas luzes, e depois de muito tempo andando, cheguei na rodovia. A seguir, peguei um táxi e fui para o hotel em que eu estava hospedado. Assim que amanheceu, fui para a rodoviária, comprei uma passagem e voltei para a minha cidade, que fica em um estado vizinho. Depois daquela noite, não voltei na cidade que conheci aquela mulher nem a passeio. Naquela noite, aprendi a importância de não deixar os desejos e instintos guiarem os meus passos. Aquela foi a noite que me deparei com o desconhecido e escapei das garras do mal. Jamais permitam que o fascínio pela sedução e a ânsia por aventuras obscureçam a sua visão, pois em meio à escuridão encontra-se um mundo oculto que pode nos destruir em um piscar de olhos.